Olá, turma! Hoje eu trouxe para vocês uma aulinha de função, que a gente vai estar revendo esse conceito. E a definição de função, ela é uma relação entre A e B. E ela recebe o nome de função se e somente se, para todo elemento de A existir um único elemento associado em B. Então, a gente vai lembrar de coisas que a gente viu no primeiro ano, no segundo ano, que para ser uma função do domínio do conjunto A, só pode sair uma flechinha para B. Lembram das flechinhas? Então, só pode sair uma flechinha para B. Simbolicamente, ali a gente tem, para todo x pertencente a A, existe y pertencente a B. Essa é uma função f de x igual a y. O conjunto A é chamado de domínio e o conjunto B é chamado de contradomínio. Dessa definição, deve-se considerar a função como uma tríade formada pelo domínio, contradomínio e a lei que transforma x em y, como a gente pode ver na figura aí abaixo. Nós podemos representar a função de diversas formas. O primeiro modo de representação de uma função é numericamente através de uma tabela. A gente pode olhar aí uma tabelinha da população brasileira no ano de 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000 e 2010. Ali embaixo a gente tem os dados dessa tabela. A gente pode representar também uma função geometricamente através de um gráfico. Por exemplo, a temperatura de 200 gramas de água, inicialmente a 50 graus, decai até atingir a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. E ali a gente tem o gráfico dessa função, certo? Então, a gente pode representar por tabela, por gráfico, e a gente pode ver também por fórmula, algebricamente por fórmulas. A fórmula A é igual a AB seno de alfa sobre 2, representa a área de um triângulo de lados medindo A e B e o ângulo alfa entre eles. A gente pode ver ali abaixo o nosso triângulo. A gente pode representar também verbalmente. A lei da gravitação universal de Isaac Newton pode ser descrita da seguinte maneira. A força gravitacional de atração entre dois corpos no universo é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância deles. A gente pode representar uma função através de um gráfico. Vamos analisar os gráficos que nós temos aí. Tendo como base a definição de função, encontramos algumas variações em sua apresentação. Porém, para que possamos compreender corretamente tais variações, reforçaremos o conceito em uma análise gráfica. Ali a gente tem um gráfico, certo? Aquele ali em azulzinho. E a gente tem ali, em azul, ali no eixo X, passando uma reta vertical, certo? Que está cortando lá embaixo, onde tem um ângulo reto. Através essa reta aí é o que determina para a gente que esse gráfico aí não é de uma função. O gráfico anterior não representa uma função, pois existe um elemento x pertencente a A que não está associado a um único elemento y pertencente a B. Essa reta aí, quando a gente faz ela numa função, o nome dela é teste da reta vertical. Quando a gente traça uma reta em uma função e ela passa em dois pontos nessa mesma função, nesse mesmo gráfico, significa que ela não é uma função. Para ela ser uma função, ela só pode passar em um ponto. Se ela passou em dois pontos, dois ou mais pontos, ela não é função. Que nem a gente pode ver nesse próximo gráfico aqui. O gráfico representa uma função, pois em todo o seu domínio, cada reta perpendicular ao eixo x corta o gráfico em um único ponto. Vocês estão vendo? Várias retas verticais e todas elas cortando em apenas um ponto do nosso gráfico. Domínio e imagem. Dando a sequência à análise gráfica das funções, o gráfico pode fornecer o domínio da função. A projeção do gráfico no eixo das abscissas, no eixo x, representa o domínio, que nem a gente pode ver ali embaixo. Ó. O domínio está até ali para baixo. Aquela parte lá de A até B é o nosso domínio da função. E a sua projeção da função no eixo das ordenadas, no eixo y, representa a imagem da função, que nem a gente pode ver no gráfico ali abaixo. Nesse gráfico, eu posso dizer para vocês que o domínio dessa função, ele é aberto em A e aberto em B. E a imagem dessa função é aberta em C
e aberta em D. Classificação de função. As funções podem ser classificadas de acordo com seu comportamento em estritamente crescente, estritamente decrescente ou constante. Função estritamente crescente. Uma função f é estritamente crescente se e somente se para x1 maior que x2 pertencentes ao domínio tivermos f de x1 maior que f de x2. O que isso quer dizer? Desculpa, gente. Quando o meu x aumenta, o meu y também aumenta. O meu f de x também aumenta. Então, quando o meu x aumenta e o meu f de x aumenta, significa que a minha função é crescente. Que nem a gente pode observar no gráfico aí a seguir. A gente tem o x1, lá no finalzinho do gráfico, né? O x1 é maior que o x2. Assim como o f de x1 é maior do que o f de x2. Então, é uma função crescente. Função estritamente decrescente. Uma função é estritamente decrescente se e somente se para x1 maior que x2 pertencentes ao domínio tivermos f de x1 menor do que f de x2. A gente pode ver aí no gráfico. Olha lá o valor de x1 e olha quem é o f de x1. O x1 é o menor, certo? O menor valor. O x2 o x1 é o maior valor, desculpa. O x1 é o maior valor. E ele tem o menor f de x. Vocês estão vendo? Quando o x vale um valor, o y, o f de x dele, vai ser menor do que o do x2. O x1 aumentou e o f de x diminuiu. Então, nesse caso, ela vai ser decrescente. Crescente é quando o x aumenta e o f de x aumenta. Quando o x aumenta e o f de x diminui, ela é decrescente. Uma função constante, se e somente se, para todo x pertencente ao domínio, for associado um mesmo valor de c. Então, uma função constante ela não vai ter variável, ela vai ser só um valor. Então, lembra quando a gente vê lá na equação do segundo grau, que a gente tem o valor de c, que é o númerozinho que não está junto com nenhuma variável? Outras classificações de função são injetora, sobrejetora e objetora. Porém, vale lembrar que existem funções que não se enquadram em nenhuma dessas classificações. Função injetora é uma função. Uma função injetora é quando não existem elementos diferentes do domínio com a mesma imagem. Então, vamos olhar ali para as flechinhas. Uma flecha de A liga em um elemento de B. Um elemento de A liga a apenas um elemento de B e acabou. A gente não tem dois elementos de A ligando em um mesmo elemento de B. A gente vai sair uma flecha de A para B. Essa é a nossa função injetora. Na figura anterior, nós temos que x1 é diferente de x2 e f de x1 é igual a f de x2, o que contraria a definição de função injetora. No primeiro gráfico, a gente viu que saiu uma flecha de do conjunto A para o conjunto B. Nesse segundo gráfico, a gente já vê que lá no conjunto A, lá de x1 e de x2, saiu uma seta, mas eles ligaram na mesma imagem, que é o y1. Então, esse segundo gráfico não é uma função injetora. Função sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é o próprio contradomínio da função. Simbolicamente, nós temos ali. Para todo y pertencente ao contradomínio de f, existe x pertencente ao domínio. E f de x é igual a y. Então, uma função sobrejetora é uma função que não sobra elementos no contradomínio. É uma função onde o meu contradomínio é exatamente igual à minha imagem, certo? E uma função bijetora? Função bijetora é quando a gente junta as duas coisas, quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Uma função é bijetora quando é simultaneamente injetora e sobrejetora, como a gente pode ver nesse diagrama daí. Não está sobrando nenhum elemento no contradomínio, certo? Lá no conjunto B não está sobrando nenhum. E cada elemento de A está ligado a um elemento de B.
É possível ainda classificar as funções quanto à sua paridade. Função par. Uma função é par quando os elementos simétricos x e menos x possuem a mesma imagem. A gente pode até ver aí que tem um gráfico aí embaixo, que a gente tem o valor de a e menos a, b e menos b, c e menos c. E a gente pode ver que a e menos a tem a mesma imagem, o mesmo valor de y. C e menos c tem a mesma imagem, o mesmo valor de y. E b e menos b, mesma imagem. Na figura anterior, tem-se a função f, tal que f de c é igual a f de menos c. F de b é igual a f de menos b e f de a é igual a f de menos a. Feito isso, para todo elemento do domínio, tem-se uma função par. A construção geométrica sugere que o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. Para a gente olhar também, olhar uma função, a lei de formação de uma função, e saber se ela é par ou ela é ímpar, a gente tem que olhar qual é o maior expoente dela. O maior expoente dela define se ela é uma função par ou uma função ímpar. Se o maior expoente for um valor par, ela é uma função par. Se o maior expoente for um valor ímpar, ela é uma função ímpar. Vamos para a definição de função ímpar. Uma função é ímpar quando os elementos simétricos do domínio possuem imagens simétricas. Na figura anterior, tem-se que uma função f, tal que f de menos b é igual a menos f de b e f de menos a é igual a menos f de a. Falando assim, parece um pouco confuso, mas vamos olhar lá. Vamos olhar o ponto A. Qual é o ponto que é simétrico a ele? Aquele A que está lá embaixo, certo? No gráfico lá embaixo. Qual o valor do f de A? O f de A está ali, acima do eixo positivo. Qual o valor do f de A'? É o f de menos A, que está lá embaixo. Se essa propriedade ocorrer para todo elemento do domínio, tem-se uma função ímpar. A construção geométrica sugere uma simetria em relação à origem do sistema. Observe no diagrama anterior que AO é igual a ou é O? Desculpa. AO é igual a O. E BO é igual a B'O. Certo? Vamos então para a última classificaçãozinha de função. Função afim e função identidade. Uma função afim apresenta a forma f de x é igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos reais. Se a diferente de zero, também é chamada de função polinomial do primeiro grau e será estudada em detalhes nas atividades 14 e 16 mais à frente. Por hora, destacamos apenas alguns de seus aspectos. Seu gráfico é uma reta. Se a for maior que zero, ela é uma função afim estritamente crescente ou só apenas função crescente. Se a for menor que zero, ela é uma função decrescente. Se a for igual a zero, ela é uma função constante. Se a for diferente de zero, é uma função bijetora. Se b for igual a zero, é uma função ímpar. Analisando ainda alguns aspectos da expressão f de x é igual a ax mais b, temos que, se a igual a 1 e b igual a 0, f de x vai ser igual a x. Trata-se de uma função identidade. A função identidade é aquela cujos elementos do domínio são iguais aos respectivos elementos da imagem. O gráfico é uma reta que passa pela origem e que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Observe o gráfico a seguir. Aí embaixo a gente tem o gráfico de uma função identidade. Tá bom, gente? Espero que não tenha ficado dúvida. Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá na plataforma, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.